Não há nada de errado com seu reprodutor. Não modifique suas configurações. Repetimos, não há nada de errado com seu reprodutor. Você está na frequência do Brotherscast. Com ferocidade sem igual, a máquina de guerra de Hitler iniciou seu Blitzkrieg contra a Europa Ocidental, pressionando-a até o limite. Enquanto nos preparamos para a hora mais sombria, precisamos invocar nossa força para ser o baluarte contra a opressão. O ataque nazista vai ser o nosso maior teste. Mas com nossos aliados, precisamos enfrentá-lo e derrotá-lo. Saudações, você ligado no Brotherscast, eu sou o Hugo Queiroz, tô aqui com meu amigo em um episódio mais intimista, né, o William. Tudo bem, William? Tudo bem, Gugu? E aí, pessoal, beleza? Cara, esse vai ser um episódio diferente, né, novamente, porque vai ser um papo mais curto, não sei, vai depender do desenrolar desse tema, que é um tema bem interessante. A gente vai falar sobre videogames e sobre um período histórico específico, né, Segunda Guerra Mundial. De antemão, né, para a gente não estar se perdendo da temática do nosso podcast de forma geral, a gente vai estar trabalhando alguns títulos de jogos eletrônicos, mas a gente vai tentar trazer a conversa para as outras mídias, né, principalmente para o cinema. Uma coisa interessante, né, William, que a gente pode salientar, nós dois somos historiadores de formação, né? É que a Segunda Guerra Mundial foi talvez o evento marcante do século XX, né? E em um panorama ainda maior, a batalha, o conflito, né, bélico de maior catástrofe na história da humanidade em termos de números, né? Mas curiosamente, isso vai surgir depois da Guerra do Vietnã, ou alguns conflitos da Guerra Fria, né, no decorrer do século XX. Mas a Segunda Guerra Mundial, sendo esse conflito tão importante em termos políticos, geográficos e também demográficos, foi um conflito extremamente midiático, né? A gente teve uma cobertura jornalística, né? As ciências, os meios de comunicação já estavam bastante evoluídos, né, no final da década de 30 e durante os primeiros anos da década de 40. Então a gente tem um reforço de mídia, né, de fonte muito rico, né, William? Cara, com certeza. Primeiramente, no século XX, você tem aquele impacto absurdo que é a Primeira Guerra Mundial. Mas o que chama a atenção na Segunda Guerra Mundial é esse salto gigantesco que a tecnologia deu e melhorou o armamento. Por um lado, a tecnologia melhorou a vida, mas por outro, né, produziu armamento capaz de dizimar mais vidas rapidamente. A evolução bélica nesse período da Primeira para a Segunda Guerra realmente é brutal. Brutal, cara. O avanço da ciência, mano, as descobertas... A parte atômica, isso ali é que foi a praga. Pronto. Descobriram a pior coisa que podia ser. E aí essa parte da cobertura midiática, você vê também a tendência das mídias, né, em querer cobrir, e a tendência também de passar o tipo de informação. E qual é a imagem e qual é o tipo de informação que você vai passar. Quem são os inimigos, né? Quem são os aliados. E aí isso tudo vai construir a história da Europa, vai construir a história dos Estados Unidos, que a gente conhece hoje, que inclusive vai influenciar também na Guerra do Vietnã, mais tarde. Então, a mídia, já naquela época, tinha um papel importante já no período da guerra. E a gente tem os resquícios da guerra, também por influência da mídia, no meio atual, que é o tema de hoje, no caso dos jogos e com as partes dos filmes também.
Cara, muito interessante isso da mídia dentro da Segunda Guerra Mundial, e eu já vou logo trazendo a minha primeira indicação no campo dos documentários, cara. Que é uma pequena série que é da Netflix, que é Five Came Back. Que é essa série documental, ela trabalha em cima de diretores americanos que foram para a Segunda Guerra Mundial para registrar, né? Você vê ali o início da linguagem cinematográfica documental, cara. Isso tudo para reportar o Ocidente, em específico dos Estados Unidos, né, do andamento da guerra. Se não me engano, já estavam sendo feitos documentários antes mesmo dos Estados Unidos entrar no conflito, né? A Segunda Guerra Mundial ela começa em setembro de 1939, mas os Estados Unidos só entram lá em 41, depois que o Japão cutuca, né, Pearl Harbor, e aí os Estados Unidos não pôde continuar sua política de isolamento. Então, a primeira indicação aí é Five Came Back, uma sériezinha documental da Netflix, cara, que é muito interessante, tem participação de gente grande. Acho que Steven Spielberg faz uma participaçãozinha. A Meryl Streep é a narradora do documentário, então vale muito a pena para quem está interessado em Segunda Guerra Mundial e também na história do cinema. Mas aí, voltando para a mídia, que é o interesse aqui desse nosso episódio, a gente, né, William, conversando, a gente decidiu traçar uma conversa aí em duas grandes franquias de videogames que começaram a sua história trazendo o conflito da Segunda Guerra Mundial, que é Medalha de Honra, né, Medal of Honor, e Call of Duty, que, diferente, né, de Medal of Honor, Call of Duty continua aí a todo vapor, né? Medalha de Honra já se aposentou, a EA botou na geladeira, mas Call of Duty continua aí não só trazendo guerras de outros conflitos, né, guerras modernas e também futuristas, mas recentemente, acho que está com 2 anos, voltou para a Segunda Guerra Mundial com Call of Duty World War II, né, William? Você chegou a ver? Exatamente. Eu cheguei a ver trailer, cheguei a ver um pouquinho da história, mas eu gosto de jogar mesmo, assim, então eu quero ter experiência, não quero nenhum spoiler tanto, então eu vi pouca coisa. Esse World War II, cara, eu não cheguei a zerar ele, mas, cara, eu não sou muito bom em análise de gráfico, porque eu não me importo muito com isso. Mas eu sei que tem os seus méritos, sabe, cara? Mas é incrível, a trilha sonora desse Call of Duty é o melhor de todos os Call of Duty de Segunda Guerra Mundial, cara. E tem uma storyline muito interessante, cara, muito interessante. Eu me preocupo muito. Antigamente, assim, eu cresci jogando ali o Play 2, né? Acho que muita gente cresceu jogando mais o Play 2 ali, GTA, Deus da Guerra, o Black, Call of Duty. E Call of Duty era basicamente minha infância. Eu tinha absolutamente todos os jogos do Call of Duty no videogame para o PS2. Posteriormente, eu comprei o Xbox 360 e mudei todos os Call of Duty para o 360. E assim por diante. Então eu cresci jogando Call of Duty 1, Call of Duty 2, 3 e o 4. E se não me engano, eu joguei apenas 1 ou 2 medalhas de honra, né? Medal of Honor. E foi recente, né? Consideravelmente recente, depois que a franquia tinha acabado, que eu descobri que a franquia foi idealizada pelo Spielberg. Eu achei isso muito massa, cara. Aí eu fiquei tentando lembrar a jogatina do como funcionava tal lá, porque eu realmente não gostava muito da mecânica do jogo e nem dos gráficos. Mas a história era legal e tinha uma música de fundo também bacana. Mas em questão do Call of Duty, que é o que acredito que eu tenha respaldo para falar, já que eu joguei minha vida toda e várias vezes, o Call of Duty 1 foi um dos meus favoritos, logo no começo, né? Foi o que me chamou ali, me prendeu, porque ele retrata muito bem um cenário de guerra da Segunda Guerra Mundial, principalmente quando se fala na guerra do Stalingrado, Batalha de Stalingrado.
Na Rússia, perdão. 1942, é isso? Isso, perfeito. Pronto. A batalha, a mudança, qual é assim? A guerra. Eu já tinha jogado Medalha de Honra antes. Aí quando eu peguei o Call of Duty, o que veio diferencial foi o seguinte: você controla um personagem ali, depois você pega outra história ali de outro lado, e depois você pega a história de um terceiro personagem. No caso ali tinha o britânico, tinha a versão dos russos e tinha a versão dos americanos. Então a gente conseguia ver, assim, como se estivesse controlando o lado dos aliados, né, ali cercando os nazistas e tal. E tinha o nosso querido Gary Oldman também narrando. Cara, eu não sabia disso não. Tem ele, inclusive, eu não sei se é pessoalmente que ele gosta da franquia Call of Duty, mas ele aparece também no Call of Duty Black Ops 2, na história do Black Ops Zombies. Ele interpreta lá um canibal. Inclusive, se você pegar lá, se você pega ali os personagens dos zumbis do Black Ops 2, veja a imagem e você já vai saber quem é o que o Gary Oldman vai interpretar, porque o cara foi feito em base no rosto dele, no modelo dele. Então você já sabe quem é. É muito massa. Que ele também dublou tá na dublagem de Call of Duty World at War. Cara, que se não me engano, pela numeração, eu acho que é o Call of Duty. É o 4. World at War? World at War. Cara, que é o meu Call of Duty favorito, cara. Porque, cara, a campanha russa nesse jogo é muito foda, cara. É muito foda. Eu lembro de uma missão que as missões de sniper na campanha russa eram fodásticas. Eu lembro que eles estavam em um prédio, né, nessa campanha russa. E tipo, passa algum tanque Tiger e começa a pôr em chamas o prédio em que você tava. E você tem que se esquivar por escombros. E ao mesmo tempo você tinha que, se não me engano, em momentos antes você tinha que matar um general. Puta que pariu, cara. E a trilha sonora de Call of Duty at War é do caramba. Cara, lindíssimo, emocionante. O World at War, mesmo até os dias de hoje, assim, com os Call of Duty atuais e tal, ele é o meu favorito. Eu joguei aquele jogo até meus pais reclamarem que parece que não tinha outro jogo, tinha uma coleção ali, tudo mofando, mas eu só jogava esse. E zerava direto. E cara, foi graças a esse jogo, o Call of Duty World at War, que eu estudei a Segunda Guerra Mundial. Quando eu tava se eu não me engano, é fundamental. Tem um livro, né, o seu livro didático, tem lá a historinha da Segunda Guerra Mundial, aí quando é no fim do ano você pode doar, devolver e tal, né? No caso, como era troca de livros, todo mundo podia ficar, mas eu doei a maior parte dos meus livros para alguém que precisava estar lá. Mas os livros de história, porque era a Segunda Guerra Mundial, eu fiquei, cara, e eu tenho até hoje. Cara, que legal, cara. E isso é um sentimento que eu vou confessar pra você que é mútuo. Porque eu também me interessei por história, não por Call of Duty, mas por Medalha de Honra. Porque o meu tio, ele tinha um Play 1 e ele tinha, naquela época, era CD, né? Os jogos vinham no formato em CD. E aí ele tinha tanto o primeiro Call of Duty e o segundo que era perdão, ele tinha o primeiro Medalha de Honra e tinha o segundo que era Medalha de Honra Underground. Quando eu lembro, tipo assim, o meu inglês, meu moleque era risível, né, pra não dizer inexistente. Mas o jogo, ele era tão rico visualmente e em termos sonoros também, né, que tipo, eu conseguia entender, sabe, todo aquele campo simbólico que envolvia a Segunda Guerra Mundial. Então, mesmo sem saber inglês e não poder ver aqueles briefings, né, que tinha de instruções para a missão, o que é que tá acontecendo e tal, eu sabia que eu estava controlando um soldado americano, mas eu não entendia por que eu estava controlando esse americano
na França, que estava ocupada por alemães. Então, tipo assim, como assim? Qual o sentido disso, entendeu? A paixão pela história já veio daí, entendeu? Tanto que até hoje, a Segunda Guerra Mundial é o meu campo favorito da história para estudar, até por lazer, sabe? Porque foi o interesse que veio também do lazer. E, cara, o Medalha de Honra, o primeiro, né, ele é de 1999, foi escrito o roteiro pelo Steven Spielberg, que naquela época a DreamWorks ainda não tinha criado um setor próprio, né, que vinha a ser futuramente a EA Games. Mas o primeiro jogo, cara, ele foi revolucionário, né? Ele até hoje é considerado um dos melhores jogos da história, porque não só pela questão da mobilidade, porque em 1999 até então a gente não tinha assim o gênero de FPS, né? First Person Shot, ainda muito bem estabelecido. Então o Medalha de Honra ele acabou sendo o primeiro, né? A mobilidade dele foi revolucionária, porque até então o que se tinha de FPS era aquele Wolfenstein, né? Que também era de Segunda Guerra Mundial, mas não era histórico, por assim dizer. E o jogo ele revolucionou nesse sentido, mas também, cara, ele traz inovações em sentido de seriedade, cara, porque a trilha sonora do Miguel Giacchino, que é tema da franquia acho que até o final o último Medalha de Honra Segunda Guerra Mundial, acho que é de 2007, que é o Medalha de Honra Airborne, segue aquele tema, né, do Miguel Giacchino, que, porra, cara, aquilo é do caramba. E a gente tá falando do Miguel Giacchino, que é um cara que trilhou não só nos videogames, mas também no cinema, né? A Segunda Guerra Mundial, amigo, é a nossa paixão mútua. Eu também cresci nesse meio e é o meu campo também que eu estudo mais. Cara, mas aí o que é que a gente pode trazer, né, para uma discussão? Mas por que esses jogos, mesmo que se passem em um período histórico, né, factível, né? A gente está falando de um conflito que iniciou em 1939 e durou até 1945 com a rendição do Japão. Quando a gente tenta, né, ou pensa em trabalhar esses jogos, seja Call of Duty, seja Medalha de Honra, seja Battlefield, né? Battlefield também teve alguns títulos. Sim, tiveram alguns. Em conflitos históricos. Se não me engano, o primeiro Battlefield ele é da Segunda Guerra Mundial, que acho que é o Battlefield de 1942, uma coisa assim. Mas há outros títulos, né? Mas a gente pensar como esse tipo de mídia pode ajudar a gente em termos de compreensão histórica, aí a gente tem que tomar mais um pouquinho de cuidado, né? Porque na mesma medida que a gente não pode ver, por exemplo, um resgate do Soldado Ryan como a história sendo contada na televisão, no cinema, a gente também não pode considerar que jogos também sejam plenamente históricos, por assim dizer, em termos de representação. Mas vale ressaltar que esses jogos são, nós como exemplo, são muito importantes para, por exemplo, para despertar o interesse em história, né? Ao mesmo são tempo, gatilhos. Por exemplo. Isso, cara, são gatilhos, literalmente. Porque... Entendeu aí, sacou? Porque você imagina, por exemplo, assiste um drama histórico, né? Falando de cinema, um drama histórico sobre a Revolução Francesa. Você minimamente tenta, se você não tem um contexto histórico sobre aquilo,
é bem possível que depois que você veja o filme, você vá minimamente procurar e queira se encontrar. Mas o interessante dessas duas franquias é porque elas trazem um modo campanha, que em tese é o modo histórico do personagem que você joga. E há, por exemplo, batalhas que são historicamente reconhecidas, né? Por exemplo, tanto os jogos do Medalha de Honra e do Call of Duty representações, por exemplo, do dia D, né, do desembarque na Normandia. Eu não sabia, assim, como criança, eu jogava ali guerra, e não sabia muita coisa, né? Depois é que eu ia pesquisar, quando eu digo depois, assim, vários anos depois, quando eu fui saber o que era guerra e tal, porque até onde eu sei, guerra é só gente atirando em outra gente, e só isso, sem motivo algum e tal. Essa questão da aprendizagem, isso não é só um gatilho para você pesquisar guerra, mas quando você joga um jogo, no caso desses antigos, né, de Play 1, Play 2 e tal, você aprende pelo menos também o inglês, que foi o teu caso, foi o meu caso também, que você vai, primeiras cenas que tem lá, que é normalmente cenas no acampamento, você tem que se agachar, tem que, a parte do treino, ao tiro, né? Tem que recarregar a arma, e tem lá, recharge, aim, fire, e a ação faz é como se fosse um jogo de imitação, referência ao filme aí, né? Isso. Inclusive assistam. Que é o agachar, crunch, pronto, você agacha. Up, levanta, mirar, e você vai fazendo associações, e com o tempo o seu cérebro começa a aprender. Então, além de você aprender um pouco de interesse em história, você aprende também um pouco do inglês. E isso ajuda muito no seu vocabulário, ajuda muito no seu instinto em querer aprender mais, em querer jogar mais. Então, além de filmes, música e os jogos também lhe ensinam coisas. Claro que, no nosso caso agora, né, é muito importante a gente ter cuidado caso a gente vá ensinar, vá recomendar alguma coisa, que isso aí não é realidade, procure conhecer a história. E quando eu estava estudando Segunda Guerra Mundial, mesmo assim, na escola, né, peguei o livro lá, tal, pronto, o tema hoje é Segunda Guerra Mundial, tal. E eu lembrava dos nomes das guerras, porque o Call of Duty que eu mais lembrava, né, era direto na cabeça, o Call of Duty 4 do Play 2, o World at War, e tinha lá, se eu não me engano, umas 3 ou 4 batalhas que eram baseadas em batalhas reais, que era o ataque à ilha de Makin, ou Makan, Batalha de Silo, Batalha de Berlim, né, o dia D, o dia D e a Guerra do Pacífico, que isso para mim foi uma inovação enorme. Eu nunca tinha visto a Guerra do Pacífico. Eu não sabia nem onde é que ficava o Pacífico naquele tempo. Então, quando eu estudei aqui, cara, esse jogo aqui, e o professor falava lá, tal, assim, a Guerra do Pacífico, dia D e tal, e eu lembrando, vinha a imagem eu jogando ali na hora. Então eu associava tudo, entendeu? E aí eu comentava, professor, chegou a época que apareceu isso aqui e tal, e eu participava da aula de história, que era muito esquisito. Cara, isso é bem interessante, porque para termos de aprendizagem, você como jogador, você percebe que esse conflito, né, a Segunda Guerra Mundial, ele tem uma dinâmica geopolítica bem grande. Porque não é chamado de guerra mundial à toa. Mas a Segunda Guerra, ela tem um elemento aí que é registrado nesses jogos. Nos jogos são expressos que há 3 grandes cenários representados em 3 continentes. Porque a gente tem o que a gente chama dentro da análise histórica da Segunda Guerra Mundial como os teatros. A gente tem o teatro europeu, a gente tem o teatro do Pacífico e a gente tem o teatro do norte da África. Porque são nessas 3 searas que vão se dando os principais conflitos, né, na Europa, principalmente com a expansão, né, do poderio nazista, desde do leste da Rússia até a França, né? A Espanha e Portugal ali não se envolveram muito, mas estavam sobre governos autoritários simpáticos ao nazifascismo.
a maioria dos países do norte africano, que a que a gente chama de África Árabe, também estavam sob domínio da Inglaterra e da França, antigas colônias, como também a Alemanha também vai se meter ali, nas batalhas no deserto, né, as batalhas de tanque também são memoráveis. E o Pacífico, cara, que é um baita teatro e é muito importante para a historicidade norte-americana, porque os Estados Unidos ele não queria se envolver na guerra para salvar a Europa, né? Os Estados Unidos se meteu na guerra porque mexeram lá nos domínios dele, lá no Havaí, né, que é onde ficava a base de Pearl Harbor. Pois é, Japão foi cutucar, pronto. Cutucou com vara curta, e os Estados Unidos levou o Pacífico como a sua prioridade. A questão foi que o Churchill foi lá pedir, pelo amor de Deus, pro Roosevelt, ajuda aqui, meu, que o negócio aqui tá complicado. Londres estava sendo bombardeado direto. E aí os Estados Unidos dá o braço a torcer e passa a atuar nessas duas frentes. 3 frentes, por assim dizer, porque os Estados Unidos também mandam tropas lá pro norte da África. Mas aí você percebe, cara, como esse cenário tão grande tá nos jogos e de uma maneira, assim, didática, de certa forma. O Call of Duty é legal porque os jogos do Call of Duty, eles têm esse lance de trazer vários personagens controláveis, né? Acho que o próprio Call of Duty at War, se não me engano, tem até 3, né? Pra cada campanha, se não me engano. 3 já chegou a 4 também. Eu lembro dos britânicos, americanos, russos e eu lembro dos franceses. Controlando a resistência. Isso. Já a medalha de honra, não. A medalha de honra é um pouco mais, vamos dizer, tradicional, né? Cada jogo é um personagem só, mas ainda assim desbravando diferentes cenários. Por exemplo, o primeiro medalha de honra, você controla o James Patterson, que ele é uma figura vamos dizer assim, dentro da mitologia do medalha de honra, ele é muito importante, porque ele é protagonista tanto no primeiro jogo, como ele também volta em outros 2 títulos, que é o medalha de honra Frontline, que na época saiu para PlayStation 2, que se não me engano foi o primeiro jogo que tentou retratar a batalha, o desembarque em Omaha, né, na Normandia durante o dia D. E o James Patterson volta, se não me engano, no Iliad Assault depois. Mas aí você, mesmo sendo um só personagem, ele também vai tendo missões em lugares diferentes, né? Por exemplo, só no primeiro jogo, no jogo de 99, a gente tem missões na França, na Alemanha, na Noruega e na Áustria. E em outros jogos ele inclusive faz missões de espionagem dentro da Alemanha. O charme, eu acho que o charme, talvez tu concorde até comigo, William. O charme do medalha de honra é você ter essas missões stealth, né, de missões de espionagem e missões solo, né? A maioria dos jogos são um personagem só, talvez às vezes aparece um ou outro para ajudar em algum momento, mas é extremamente caracterizado pelas missões solo, apesar de que os últimos títulos não, já começa aquele lance de esquadrão. E a mecânica de jogo de esquadrão, aí, meu amigo, se deve ao Call of Duty, né? Se você joga, por exemplo, o Iliad Assault, que é o principal título do medalha de honra para computador, e você joga já o Call of Duty 1, né, que agora eu não lembro em que ano saiu, mas eu acho que deve ter saído por volta de 2004, por aí. Você vê muitas semelhanças, mas você percebe como a dinâmica de jogo é diferente, porque o Call of Duty já é um esquadrão, né? Você está fazendo missões com 4, 5 soldados que estão ali ao seu lado. E uma coisa interessante, Iliad Assault fez tanto sucesso, né, o título do medalha de honra, que muitos membros da equipe de produção caíram fora, e esses membros foram os caras que criaram depois o principal concorrente do medalha de honra, que foi o Call of Duty. Pra você ver. E se não me engano, esse Iliad Assault, ele foi considerado o mais fiel, assim, né, à história. Se não me engano, foi essa versão? Isso, porque ele inclusive fez tanto sucesso que teve duas expansões.
Sim. Hoje o pessoal chama, acho que é DSL, não sei, DCL, uma parada assim. DLC. DLC, eu não sou tão atualizado, né? Mas naquela época eram expansões que eram praticamente um jogo novo, né? Pra você ver a dimensão que o jogo teve de tanto sucesso. Aí, mano, aí você falou assim, tem esse novo, né? Esse novo, o Call of Duty, no caso, que é Segunda Guerra Mundial. Saiu em, se não me engano, 2017 ou 2018. Aí, eu acho que eu entendi qual é a ideia do Call of Duty, da franquia Call of Duty. Porque é o seguinte, a recepção do Call of Duty Black Ops 3... pelo menos na minha visão e na visão do pessoal também, dos comentários lá da Steam e tudo, foi muito negativa, porque é o seguinte, apesar de ter gente famosa lá, tem um cara, tem uns atores famosos, o jogo foi muito futurista. Ele já vinha sendo futurista a partir do Call of Duty, se não me engano, Call of Duty Ghosts, acho que dá pra considerar já a partir do Ghosts. Uhum. É curioso que, tipo, sai o Call of Duty World at War, né? E depois dele, aí sim, aí a franquia entra no modo contemporâneo e modo futurista, né? Se não me engano, logo depois do World at War, acho que eles lançam... Acho que o primeiro Modern Warfare, ou é o segundo Modern Warfare. E aí que já é a franquia entrando nessa segunda fase. Acho que por volta ali de 2008, 2009, e aí, se não me engano, né, William, eu acho que é um jogo por ano, né, quase todo ano Isso. Era saindo um jogo de Call of Duty. Ficou uma coisa esquisita, porque assim, era um jogo de Call of Duty, mas era como se fosse, são 3 árvores, ou 4 árvores, tem um terreno Treyarch, que é que produz os jogos, mas tem lá suas árvores, a árvore do Call of Duty Modern Warfare, a árvore do Call of Duty Black Ops e a árvore do Call of Duty alguma coisa a mais extra. Tem sempre assim, um ano saía um galho novo de alguma dessas árvores. E foi por isso que perdeu um pouco a qualidade, porque eles não atualizaram o motor gráfico. Isso foi uma crítica muito grande, principalmente no Black Ops 3. Isso, no Black Ops 3, porque eles tinham usado um motor gráfico bom no Call of Duty Advanced Warfare, que inclusive tem o ator que foi premiado lá, o Kevin Spacey, que é vilão, alerta de spoiler. Tem o Kevin Spacey lá, e aí você já vê também algumas tecnologias a mais, o exoesqueleto, que foi o grande diferencial desse Call of Duty. Prótese, tecnologia, algumas coisas bem mais avançadas. E aí no Call of Duty Black Ops 3 seguiu essa mesma ideia de tecnologia avançada, só que exageraram muito na dose. No Call of Duty Black Ops 3, o pessoal exagerou tanto assim, porque a tecnologia passou além de ser exoesqueleto e implantaram chips na cabeça da pessoa, criaram memórias, criaram cenários. Você podia treinar, o modo treinamento já no início, já é tudo na sua mente que o cenário criava. Entrou no modo Matrix. Entrou no modo Matrix, cara, porque a comunicação, você fala ali, tinha um ponto no ouvido, né, digamos assim, tinha um ponto no ouvido, você escutava, mas com esse chip na cabeça, tinha a projeção da pessoa na sua frente falando com você, e essa projeção também podia enxergar o que você enxergava. É como se fosse uma conexão Bluetooth através dos chips mentais. E foi aí que a história se desenrolou, uma coisa muito esquisita. Eu tive que jogar pelo menos umas 3 vezes para poder entender essa história. É muito estranho. E aí eu acredito que foi esse exagero da modernização de guerras muito futurísticas, que lembrava até Killzone exclusivo da Sony, que resolveram fazer esse Call of Duty, né, da Segunda Guerra Mundial, em 2017. E também porque, se não me engano, o Battlefield, em alguns anos anteriores, se não me engano, 2015 ou 2014, ele fez
um jogo sobre a Primeira Guerra Mundial, que foi, É o Battlefield inclusive, 1, né? isso, Battlefield 1, que foi muito bem recebido. E não sei se teve um Battlefield 2 sobre a Segunda Guerra, mas eu vi uns boatos na época, eu não sei se saiu, eu fiquei de fora. Cara, mas isso eu achei assim. Eu fiquei muito feliz, cara, quando eu vi o título do Call of Duty voltando pra Segunda Guerra Mundial, voltando às raízes. Eu lembro que eu cheguei a ver trailers, assim, eu não sou muito de acompanhar jogos, mas aí quando eu vi que Call of Duty ia voltar um pouco às raízes, aí mexeu com o meu coração, né? E, como eu te disse, eu joguei um pouco, não cheguei a zerar. Tem algumas campanhas ali, cara, que são fantásticas. Acho que o jogo já começa no desembarque da Normandia, só que é bem diferente do que, por exemplo, alguns títulos do Medalha de Honra retratou. E é diferente, inclusive, do único jogo que o Call of Duty retratou no desembarque do dia D, que foi o Call of Duty 2. Porque o desembarque na Normandia, né, ela é vital dentro do contexto do teatro europeu para a Segunda Guerra, né? Porque a partir dali que as forças nazistas começam a enfrentar uma dupla frente, porque lá do outro lado, né, lá no rio Volga, lá na Rússia, o Exército Vermelho estava botando para lascar, né? Teve uma retomada de forças incrível. E ao mesmo tempo já tinham tropas estacionadas na Itália, né? Tropas americanas, se não me engano, tropas britânicas e tropas brasileiras, e ao mesmo tempo abrindo uma nova frente no norte da França. Então o exército alemão, né, até esse momento o exército italiano já tinha descambado. Teve que enfrentar 3 frentes diferentes. Então, o desembarque na Normandia foi vital e é considerado uma das maiores operações da história da humanidade em termos de guerra. Só foi superado depois por outras operações dentro da Segunda Guerra Mundial em termos de tropas aéreas, né, em termos de tanto de aviões como de soldados da aerotransportada, né? Mas ela é vital, tanto no Medalha de Honra como no Call of Duty, essa batalha do desembarque ela é sempre relembrada nesses títulos. Mas o dia D desse Call of Duty World War II é bem diferente em termos de desenho de cena, sabe? A praia ela é bem diferenciada, não é aquela coisa de uma praia de 1 quilômetro em que os soldados tinham que correr, né? Porque a Batalha de Omaha ela foi muito sangrenta. Se o nosso ouvinte quer ter uma ideia mínima do quão bizarro e quão atroz foi o desembarque em Omaha, é só assistir a primeira meia hora do Resgate do Soldado Ryan, né? Porra, ali o Steven Spielberg, cara, é incrível o trabalho de cinematografia ali. Mas o World War II ele começou assim já dando um gosto diferenciado, porque em Call of Duty o 2, o segundo título, o desembarque na Normandia é protagonizado no trecho da praia que era uma escarpa, sabe, William? Era o que eles chamavam de ponto rock. Então os Rangers, que assim que desembarcaram na praia, em vez de encarar metralhadoras, as machine guns 42 alemãs, tiveram que escalar as pedras para chegar em um ponto vital para uma missão em que eles tinham que desativar canhões que estavam atirando contra a frota aliada. Então, o Call of Duty World War, apesar de ser esse retorno, o Call of Duty World War II, apesar de ser esse retorno às raízes do Call of Duty de Segunda Guerra, ele traz novos sabores, sabe, para essa experiência de Segunda Guerra. Assim, há uma óbvia atualização em termos de gráfico, há uma trilha sonora ainda mais
é muito mais interessante, sabe? Porque eu, particularmente, nunca curti muito a trilha sonora do Call of Duty, sempre achei muito fraquinha, muito baixinha. Mas ainda assim mantém, por exemplo, uma storyline bem interessante, mostrando tanto o dia D, a Batalha de Aachen, a Batalha na Floresta de Hurtgen, a Batalha de Ardenas, cara, que foi durante o inverno alemão, também foi um momento brutal. Mas foi muito bom, cara, ter visto Call of Duty retornando para a Segunda Guerra Mundial. E mais interessante ainda, cara, é saber que, por exemplo, Medalha de Honra surge logo depois que o Steven Spielberg fez Resgate do Soldado Ryan. Então, o Spielberg ele estava naquela vibe de guerra, então ele queria continuar. Tanto que ele ajudou na produção do jogo. Call of Duty também tem, assim, suas referências dentro do cinema. Mas, por exemplo, o primeiro jogo, né, do Call of Duty, ele tem muitas semelhanças com alguns episódios, por exemplo, de Band of Brothers, né, a minissérie da HBO. Ah, verdade, Eu acho que todo jogo tem a sua influência, né? Você tem que pegar alguma coisa, não é simplesmente um roteiro criado, a não ser esses jogos mais modernos mesmo, que precisam de ter uma imaginação bem grande. Eu falo isso com um ressentimento grande do Black Ops 3, que eu não entendi que teve uma boa recepção. Cara, mas é muito interessante. Por exemplo, o primeiro Call of Duty, ele também tem algumas missões no dia D, mas só que é com os soldados que usaram os planadores, que eram aqueles aviões que não tinham motor, que tiveram que desembarcar em alguns pontos específicos no norte da França, para capturar pontes, né? Porque o norte da França, ela é cortado por alguns rios e as pontes eram vitais durante essa operação. Vide Resgate do Soldado Ryan, né? Que a última batalha é para salvar a porra de uma ponte. E nessa missão do Call of Duty, em que há soldados nesses planadores silenciosos, também você vê uma influência ali do filme, William, O Mais Longo dos Dias. O Mais Longo dos Dias é um classicaço do cinema de guerra americano, porque ele é ali da década de 50, então, na década de 50 a cultura norte-americana ainda estava, sabe, a lembrança da guerra ainda estava muito recente. E o filme ele é todo baseado num livro que tem o mesmo nome, O Mais Longo dos Dias, que é um relato jornalístico, cara. Então é muito interessante, porque o filme ele vai desbravando os soldados que tiveram que desembarcar na praia às 6 da manhã, os soldados que pularam de paraquedas, que eram da Airborne 101 e a 506, e os soldados que tiveram que viajar nesses planadores para capturar essas pontes ainda na madrugada antes do desembarque. Então, o filme ele é muito interessante nessa dinâmica de vários cenários, sabe? E assim, se não me engano, ganhou Oscar na época, foi o filme do ano. Então também vale muito a pena ver como um filme de guerra e também como um registro de como a indústria dos videogames, por mais valiosa que ela tenha se tornado, ela ainda está ali, né, andando lado a lado com a indústria do cinema. Com certeza. E é basicamente assim, você joga o modo campanha, você tá basicamente vendo um filme ou até participando do filme, criando o filme, né? Porque tem versões, se eu não me engano, a partir do Call of Duty Black Ops 1, que você começa a decidir alguns finais diferentes. Sim. Eu não tenho certeza que já no Play 2 já tinha isso, eu tenho impressão. Mas você participa, você faz as coisas ali, toma as decisões. E com a tecnologia que tem hoje, esse motor gráfico, você vê, tem atores, né? Já teve, na época do estouro, que foi o sucesso do Game of Thrones, a empresa do Call of Duty chamou o Kit Harington para fazer um dos personagens, se não me engano ele é vilão, no Call of Duty Infinity Warfare. Eu também não cheguei a jogar, mas sempre teve essa base de pessoas conhecidas. Jason Statham tá nele. Eu joguei muito que teve o Kevin Spacey, e a atuação dele lá, cara, é muito boa. Então, você já tem assim uma qualidade em chamar gente conhecida
né, para interpretar papéis importantes, seja vilão, seja o principal ali, o mocinho, ou seja o seu capitão. Teve o Birdman, o eterno Batman também. O Michael Keaton? Michael Keaton fez um papel também lá em um dos Call of Duty, eu não vou me lembrar agora qual. Então, quando você joga o modo campanha, você tem lá, faz lá o seu jogo e tal, e sempre tem as cutscenes, né? Que cutscenes tem o seu bom pedaço de história. Se você pega lá cada cutscene, faz uma montagem que com certeza tem no YouTube, muitas cutscenes, você vê um filme lá, 1 hora e pouco, 2 horas, cara, é pesado. Isso me lembrou, cara, tem um título do Medalha de Honra, que é o Assalto Europeu. Cara, esse era um dos meus jogos de locadora. Era o Assalto Europeu e o Medalha de Honra Vanguarda. Cara, mas o Assalto Europeu, caraca. Ele tinha uma cutscene no início do filme que era obrigatório você ver, você não podia nem pular. Eu achava horrível, cara. É horrível. O jogo do Black. Que jogava, você tinha que ver a droga da cutscene. O Assalto Europeu, a primeira missão era inclusive uma missão que é fictícia. E aí você tem que, nesse lance de querer se interessar em termos de história e o videogame, por isso que tem que ter atenção. Nem todas as batalhas ali são historicamente factíveis. Mas o Assalto Europeu, ele começa numa missão que era baseada numa operação que é histórica, que foi a Operação Carrot, que foi uma tentativa do exército britânico de retomar a França antes do dia D. Só que, foi um fracasso total. E isso ficou marcado pra mim, porque, e a gente locador, a gente não pode estar... tinha que estar perreando o cara pra estar pedindo memory card. Às vezes era uma merda, porque você não podia recarregar o jogo sem passar cutscene. Você perdia 5 minutos do seu tempo que você tinha pago só pra ver um filme, sabe, no começo do jogo. É 2 conto a hora aqui, cara. Não começa a contar agora não, ó. Tá rolando um filme aqui ainda. Enquanto terminava, cara, deixa eu só ir chegar no checkpoint ali. Mas isso, cara, de como os jogos, né, isso pode gerar uma discussão ainda maior, pode inclusive virar um podcast depois pra gente chamar mais gente, para os interessados, de como os jogos, eles não conseguiram evitar esse lance de criar uma experiência cinematográfica, né? Mas ao mesmo tempo, os jogos, eles têm essa liberdade maior de poder você criar linhas, né, da narrativa a partir do que você quer. Por exemplo, o Medalha de Honra Whaled Assault, que foi o que teve mais sucesso, né, do Medalha de Honra para computador, ele não tinha assim essa liberdade toda. Você tinha que fazer tal missão em tal lugar. Mas o jogo te dava a liberdade de cumprir os objetivos da missão na ordem que você quisesse. Então, se você, por exemplo, não podia, por exemplo, dominar uma pequena barricada que tinha uma metralhadora lá, se você achasse que não conseguisse com pouco life, você ia para o outro canto e ativava uma bomba em algum tanque que estava parado, né? Até aí, nesse intercurso, você podia encontrar life e tal, e aí sim poder tentar o objetivo que você achou melhor pular. Então, essa liberdade, né, que os jogos, principalmente os jogos de guerra, nesse sentido, oferecem, é bem interessante porque faz a experiência de jogo se tornar única, né? Por exemplo, eu posso... A minha perspectiva de um jogo pode ser uma e a sua, por exemplo, jogando o mesmo jogo, pode ser outra, né? Com certeza. E você tinha que pausar para poder ver os objetivos, no caso. Tem que desarmar ali a metralhadora, tem que chegar no ponto, dominar aquela casa, pegar uma caixa e tal. Você tinha que pausar. É como se o soldado estivesse pegando o papel no bolso, né? Parado ali, olhando, para saber o que ele tem que fazer. Tinha todo o trabalho. E você fazia umas coisas adiantadas.
A vida não é o depósito do cara lá do Resident Evil, né? Que você podia pausar e que se foda, que tem um zumbi no teu pé. Você podia pausar O zumbi espera. Não, que conversa é essa, cara? Não, deixa eu ajeitar a erva do jeito correto aqui na bolsa. Não, cara, e quando inventaram o sistema de checkpoint, porra, aí foi o alívio, entendeu? De você não precisar reiniciar a missão, cara. Eu lembro que o Medalha de Honra Vanguard, ele já, se não me engano, ele foi o primeiro do Medalha de Honra a usar esse sistema do checkpoint. Cara, aquilo, eu lembro que tinha uma das últimas missões, o Vanguarda, já era em solo alemão. Que foi uma missão também, aí sim, uma missão que existiu, que as forças da aerotransportada americana lançou paraquedistas sobre o território alemão já com indícios do fim da guerra. E, cara, a missão era o terror, porque tipo, você tinha que entrar num campo de barricadas, em cada esquina tinha uma metralhadora 42. Então você tinha cantos certos para correr e se esconder, correr e se esconder, correr e se esconder, para aí sim chegar no canto do forte. E maluco, se tu tem aquele sistema de life, né, com bússola, não tem como, velho. Não tinha, você tinha que levar a bala. Você tinha, aí também já era outro sistema de life, né, que era o sistema de resave, né, você se escondia, ficava parado e você ia se curando, e não o sistema de procurar bandagens, de procurar bolsas. E se não fosse, maluco, você não passava, entendeu? Era pesado. Então, em termos de filme, cara, acho que pro nosso ouvinte, né, que não tá interessado ou não tem como, né, porque, vamos ser sinceros, né, William, hoje os simuladores para computador de jogo antigo não são dos melhores. Há um tempo atrás eu tentei os simuladores, por exemplo, do PlayStation 1, pelo menos os que eu encontro, cara, nunca conseguem renderizar o áudio de forma, assim, satisfatória, sabe? E, tipo, os primeiros Medalhas de Honra, eles são muito interessantes em termos sonoros, porque pra você ver a qualidade lá seriedade, era incrível. a seriedade da produção, Do cara, trabalho. de que o armamento era feito a partir de captação de som do armamento original, né? As armas de Medalha de Honra e também de Call of Duty, né? Eram no mesmo período. Ficaram, pra mim, icônicas. O rifle M1 Garand americano, o Springfield, a clássica sniper americana, o Colt, né? O revólver de cinto de todo soldado, e a majestosa M1A1, a Thompson. Que porra, que A Thompson, caralho. cara. Thompson é aquela arma em que, tipo, o cara puxa o gatilho, o som é quase de um zíper. Mano, eu acho que, assim, que tem... É básico, é como você achar no Brasil o cachorro com caramelo. Em todo jogo de guerra tem a Kar-98, a carabina, aquela espingarda lá de ferrolho. Cara, em todo canto, você mesmo que começasse com outra arma, no meio do caminho você encontrava a Kar. E hoje em dia, a Kar, cara, ela é uma das armas mais letais em alguns jogos modernos. Eu cito a franquia, essa franquia que é multiplayer, que é grande, joga todo mundo assim, tem que sobreviver, o campo vai fechando. PUBG, acho que é Playable Battleground, alguma coisa assim. Cara, a AK, quem consegue a AK primeiro, pronto. Já tá com a faca e o queijo na mão. Cara, isso é legal você ver, por exemplo, eu não jogo mais, mas eu cheguei a jogar um tempo o da moda, que é o Free Fire, né? E o Free Fire, ele tem no seu armamento de jogo algumas armas também clássicas. Eu não lembro agora se a Thompson tá, mas eu acho que não. Mas eu lembro muito bem da MP40, que é a machine gun tradicional da Wehrmacht, né, que é o exército alemão. E a MP40 também é um clássico, tanto do Medalha de Honra quanto dentro do Call of Duty.
Cara, filmes, eu dei o easter egg do Jogo da Imitação com o Doutor Estranho. Ele não é o Benedict, é o Doutor Estranho. É o Bendito. Bendito! O Pianista. Cara, o Pianista, porra, aí é um filme pra pegar pesado mesmo. É pesado, pesadíssimo. Eu não sei se é bem um filme, porque eu considero mais uma série, que é a Lista de Schindler. O tamanho dessa desgraça. Mas também é um filme de Spielberg. Cara, é também filmaço. essencial. E é legal que, tipo, ele... Mesmo que ele, naquela época, né, no meados dos anos 90, ele já tivesse feito Jurassic Park, né, que era um filme mais família, e aí o cara sai e faz esse filme dramático foda, que é A Lista de Schindler, e ele fica tão tocado, né, pelo tema de Segunda Guerra Mundial, que em 98 ele vai lá e faz o filme que a gente falou aqui mais de uma vez, que é o Resgate do Soldado Ryan, que é considerado por muita gente talvez o melhor filme de guerra americano já feito. E aí o cara, além de trabalhar na produção de um dos jogos essenciais de Segunda Guerra Mundial, que foi o Medalha de Honra, ele também se meteu de produzir, junto com o Tom Hanks, tanto o Band of Brothers, como a outra série também da HBO, que é o The Pacific. The Pacific, que muita gente compara verdade. como se fosse o Band of Brothers, só que, né, no Pacífico, mas também é uma série que tem uma autonomia assim, e também é brilhante e vale a pena. Vale a pena ver. Um dos filmes que me marcou muito sobre esse período, que é uma visão um pouco diferente dos filmes de guerra que podem estar acostumados, é O Império do Sol. Com Christian Bale. Com Batminha, cara. Com Batminha. Pois é, cara, é um filme focado ali, a criança perdida no meio ali da guerra, que é a parte do Japão, né? Ali no Japão, quando invade a China. Pois eu achei muito, muito interessante, muito triste, cara. Aquele filme, eu assisti, eu era muito pequeno, meu pai era fã, ele me apresentou esse filme e eu gostei. Aí depois é que eu fui conhecer o Resgate do Soldado Ryan. Cara, e você cita A Lista de Schindler, eu como troco, eu indico A Vida é Bela, cara. Que, nossa senhora, ali é um filme, cara, se tu não chora no final de um filme daquele, bicho, tu não tem coração, não. A Vida é Bela é um dos filmes mais fortes tratando a temática do Holocausto. Eu, particularmente, considero, inclusive, mais forte em termos dramáticos que a própria Lista de Schindler. O Roberto Benigni, cara, ele se superou ali. É um filme fantástico, sensível e muito lindo. Mas em termos, né, de guerra, né, do classicão de guerra, eu indico um filme que eu ainda não tinha citado, que, William, você olha pro Sean Connery e talvez você veja o 007. Mas quando eu olho pro Sean Connery, eu lembro dele como um soldado britânico em Uma Ponte Longe Demais, que é um classicaço dos anos 70, que fala sobre a Operação Market Garden, que ela é uma, entre aspas, invasão da Holanda. A Holanda estava ocupada pelas forças nazistas ainda, e aí os aliados mandam paraquedistas numa operação para libertar a Holanda, a fim de já começar a entrar na área industrial da Alemanha. E Uma Ponte Longe Demais é quase que nem o Mais Longo dos Dias. Vai mostrando as várias etapas dessa operação dos paraquedistas e mostrando como essa missão foi um fracasso. Foi um fracasso retumbante dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial, mas é um puta filme que vale muito a pena ver. Será que você fala de Segunda Guerra Mundial, tem como você dar uma dica de algum filme leve, no caso, que alguma jovem criança possa assistir? Cara, tem, deixa eu te dizer que tem, parece sacanagem, mas tem. Eu comecei a assistir Jojo Rabbit achando que seria um filme, assim, leve, eu sabia, entendeu? Cara. Eu pensei que ia ser leve, mas vale também a assistir Jojo Rabbit. Mas tu fala em um filme leve, tem, Valiant, é uma animação de 2005, se não me engano é uma produção inglesa,
que é sobre um pombo-correio na Segunda Guerra Mundial, cara. E é um filme muito divertido, cara, porque trata um lado infantil mesmo, assim, não mostra os horrores da guerra e tal, mas você se situa, você vê que os pombos-correios estão andando ali na França ocupada e eles têm que atravessar o Canal da Mancha e eles têm que fugir de qual é o animal que representaria os alemães, do falcão. Cara, o filme é muito bom, eu não lembro agora se é da DreamWorks, mas eu acho que, se não me engano, teve produção da Disney. E vale muito a pena ver. É infantil e é Segunda Guerra Mundial. Valiant. Quando a história chamou, vocês atenderam. De todas as caminhadas da vida, vocês vieram de todos os cantos para defender a paz e a liberdade. Obrigado. O mundo inteiro agradece. E seja lá onde for que o seu caminho te levar, saiba disso. Vocês vão sempre estar em uma irmandade de heróis.